Olá, eu me chamo Cláudia, estudo logosofia, sou mãe de alunas do Colégio Logosófico e faço parte de uma comissão chamada Comissão de Recursos Didáticos. Essa comissão dá apoio ao Colégio Logosófico com o objetivo de pesquisar e selecionar conteúdos e materiais didáticos que colaborem para cumprir com os princípios fundamentais para o desenvolvimento e defesa da mente infantil, contribuindo para o desenvolvimento das aptidões essenciais para a vida. Com os estudos logosóficos, eu estou tendo a oportunidade de aprender muito sobre mim mesma e como compreendo e amplio diversos temas, conceitos e leis que regem e ampliam a vida. Gonzales Pecotti, o autor da logosofia, ensina que a recordação é muito importante para a evolução humana. Através dela, eu posso unir os tempos da minha trajetória de vida e vivenciar de forma permanente os processos da vida, que, assim como na natureza, não acontece aos saltos, pulando etapas, e sim cumprindo uma sequência lógica e real. Tenho experimentado dentro de mim a importância de recordar. Utilizando essa faculdade da inteligência, fica mais claro a importância da observação das pequenas conquistas diárias e progressos que tenho conquistado no meu caminho evolutivo. Mesmo que pequenos, quando eu recordo, me encho de estímulos para fazer mais e melhor. Por meio da recordação, eu também consigo ser mais compreensiva com os outros, pois tenho consciência dos passos que precisei dar para aprender algo que eu não sabia e hoje sei um pouco. Outro recurso valioso que a recordação me proporciona é o de melhorar algo que realizei e, após recordar e estudar a situação, eu identifico pontos que precisam ser melhorados quando eventualmente a situação se apresentar novamente. Assim, me coloco ao amparo da lei de evolução e cumpro com o meu propósito de sempre melhorar. Agora, eu quero compartilhar com vocês uma experiência que tive a oportunidade de viver com a minha filha, onde eu identifiquei a recordação, a observação, a lei de evolução, o conhecimento de si mesma, muito presentes. Eu sou arquiteta e professora de artes e sempre estimulei muito as atividades manuais e artísticas. E ela sempre teve muito interesse e mostra muitas habilidades nesse sentido. Ela recebeu uma atividade de desenho como tarefa da escola. Iniciou a tarefa e encontrou certa dificuldade em desenhar o rosto humano. Fez algumas tentativas, mas aquela perfeição que ela imaginava, ela não conseguia transferir para o papel. E isso é algo natural para uma criança da idade que ela tinha na época. Foi então que ela solicitou minha ajuda, pedindo para que eu desenhasse o rosto para ela. Eu expliquei que não podia fazer isso, que a tarefa era dela e que ela precisava fazer o melhor que ela pudesse, mas que deveria ser feita por ela. Ela tentou mais um pouco e, já irritada, pediu que eu desenhasse então apenas o nariz. Por alguns instantes, eu pensei, refleti se realmente não poderia fazer aquele desenho para ela e liberar ela daquela frustração que ela estava sentindo. Mas minha intuição reforçou em mim a conduta de não realizar algo que cabia a ela, que era sua responsabilidade. Mas percebi que ela não havia compreendido os reais motivos da minha atitude. Percebi que tinha ficado desapontada, que estava pensando que eu não estava querendo ajudá-la e que estava até de má vontade. Durante aquele dia, refleti muito sobre a situação, pensei em como explicar para ela os motivos pelos quais não fiz o desenho,
Encontrei então uma pasta onde eu guardo muitos desenhos da infância dela. E esses desenhos são todos datados e do lado assim de algumas garatujas eu sempre colocava o nome descrevendo o que ela tinha desenhado, porque a garatuja não representa o real desenho. Então ela fazia os desenhos e eu perguntava a ela o que era e escrevia do lado. Isso ela era bem pequenininha, 3, 4 anos. Que grande oportunidade eu estava tendo, através daqueles registros, de abordar com ela a lei de evolução de uma forma que ela iria entender. Sentamos juntas e começamos a observar os desenhos contidos na pastinha. Tinha elefante, rato, joaninha e até a sua própria imagem, que com o tempo também foi ganhando traços mais definidos. Como eu falei, a gente conseguia identificar de que se tratavam os desenhos porque ao lado das garatujas estava descrito o nome de cada coisa que ela havia desenhado. Verificamos a data e ela tinha pouca idade quando fez os desenhos. Olhe como você desenhava um rato quando tinha 3 anos de idade, filha, perguntei a ela. Vi que ela se reconheceu naqueles desenhos. Abriu um sorriso sereno nos lábios. Foi como se ela tivesse conhecido um pouco mais dela mesma naquele instante. Então lhe perguntei: se eu tivesse feito esse desenho para você, você saberia como desenhava quando tinha 3, 2 ou 4 anos de idade? Agora eu pergunto a vocês: eu estaria ajudando ela se tivesse feito o desenho em seu lugar? Recordar dessa fase de sua vida contribui para que ela se conheça mais. Perguntei então: filha, você consegue perceber como o seu desenho evoluiu e melhorou nesse tempo? E agora eu pergunto a vocês: conseguem perceber a importância de realizarmos esses registros, de não deixar ao acaso ou por conta apenas da memória? Precisamos achar uma forma de registrar. Após essa conversa, ela concluiu a tarefa dada pela professora e sentiu visivelmente alegria em desenhar o autorretrato da forma como ela conseguia naquele momento. Eu agradeço a atenção e faço o convite para que conheçam mais sobre a pedagogia logosófica nos canais sociais da Logosofia.